Oi, pessoal. Nós estamos num momento na vida do Brasil em que a política deixou de ser uma disputa sobre quem exerce o poder para ser uma disputa muito mais existencial, que é uma disputa sobre como se exerce o poder, de maneira democrática ou de maneira tirânica. Nós estamos vendo o governo Lula, infelizmente, usando a tragédia do Rio Grande do Sul, não só para se promover, mas para censurar, para aumentar o seu poder tirânico, que é o poder do corruptariado brasileiro como um todo, do qual o governo Lula faz parte. Então, para entender isso, nós precisamos ir ao terreno dos valores, terreno dos princípios, para reconstruir, primeiro na nossa cabeça e depois na realidade, o Brasil como um sistema democrático. Nós precisamos entender por que o poder está sendo exercido de maneira tirânica e como isso pode ser diferente. A proposta de estudar isso é a proposta da Academia Folha Política, é a proposta do meu curso de Logopolítica, que está lá na Academia, é a proposta do programa semanal Agenda 2030, que também faz parte exclusivamente agora da Academia, é a proposta do curso sobre Juristocracia e outras iniciativas que estão nesse espaço. Por isso, eu queria te convidar para fazer parte desse projeto com um adicional, que é uma promoção especial que nós estamos oferecendo a partir de hoje. É a promoção Povo versus Tirania. Promoção Povo versus Tirania para acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 344,00 por ano. Anuidade R$ 344,00, ou seja, menos de R$ 1 por dia, para ter acesso a todo esse conteúdo, que não é apenas um conteúdo passivo, é um conteúdo de trabalho, é um conteúdo de um projeto, onde quem está ali pode fazer parte. Um projeto de reconstrução, um projeto de refundação das ideias básicas do nosso país. Então, é isso que eu queria oferecer a partir de hoje, promoção Povo versus Tirania. Com isso, você terá acesso a todas essas iniciativas exclusivas da Academia. Você ajuda a manter também a presença nas redes sociais, ajuda a fazer os cortes, esses recortes e vídeos que a gente publica no meu canal. Todo esse trabalho, além da live aberta, do código-fonte, tudo isso é viabilizado pela participação na Academia Folha Política. Então, é isso que eu queria deixar aqui como uma sugestão, como um convite, como um chamamento para a gente se juntar nesse projeto. Quem quiser integrar esse projeto, essa aventura, essa mudança de mentalidade, essa conscientização e essa ação, é só clicar aqui nos links que estão na descrição, que estão aqui junto desse vídeo, tá bom? É isso, obrigado. Então, e nisso tudo você tem a presença do Ayatollah Khamenei, que dirige, de certa forma, de cima, todos os esforços nos dois sentidos. O programa nuclear é bastante associado a ele, através, sobretudo, de uma figura que era o chefe do programa nuclear, chamado Fakhrizadeh, e também toda essa exportação de terrorismo e a utilização dos proxies através do Qassem Soleimani, né, também ligado, parece que bastante ao Khamenei, através de diferentes presidentes que ocupam ali o lugar no Irã. De repente eu vou já mostrar aqui, então, para a gente entender isso, o organograma do Irã. Um segundinho que eu preciso projetar a imagem, mas com isso a gente vai entender. Só um segundo, estou colocando aqui, porque isso, o que faz o líder supremo, o que faz o presidente, não é algo muito óbvio, né? E é um sistema que tem uma aparência, né, democrática, mas que na prática é um sistema monocrático, né? Bastante monocrático.
Bem, deixa eu só ver, encontrar aqui o... como é que chama o organograma que eu peguei. Nós temos aqui as imagens, tem imagem de tudo, menos a imagem do... Tá aqui, já achei. Então, vamos ver aqui. Vou projetar para vocês, apresentar, compartilhar a tela, janela. Tá? Isso aqui é como funciona o poder no Irã. Vocês veem? Então, ali em cima, isso aqui é preparado pelo Conselho de Relações Exteriores, né? Council of Foreign Relations, sediado em Washington, né? Você tem, então, o líder supremo, bom, vamos dizer, é globalista e tal, mas, enfim, tem gente lá estudando o Irã e é mais ou menos assim que funciona. Então, você tem o líder supremo ali em cima, colocaram ali o nome, Ali Khamenei, ele, no fundo, manda em tudo, né? Ele manda no judiciário, ali que está ali à direita, a direita nossa, né? E ele preside esse conselho guardião, que é o conselho que, no fundo, o conselho dos ayatolás, são, se não me engano, 88 membros, é mais ou menos o que no Brasil seria o Politburo, né? Com um pouco mais de gente, mas 85 caras que realmente mandam no Irã, assim como você tem um pouco menos de pessoas, algumas dezenas, eu acho que mandam no Brasil, independentemente do cargo que exercem ou que não exercem, né? O Conselho Guardião, aliás, a gente podia começar a chamar, né, esse Conselho das Sombras que governa o Brasil desse Conselho Guardião, né? Então, manda no judiciário, manda nesse conselho de expediência, que é uma espécie de conselho extraordinário, né? Manda nas Forças Armadas, e inclusive na Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é uma espécie de exército paralelo, de Forças Armadas paralelas, inclusive com mais poder do que o exército, com mais gente e mais equipamento do que o exército, mais ligada ao programa nuclear, inclusive, mas de toda forma ele manda nos dois. Tem ali o Conselho de Segurança e tal, e ali a nossa esquerda aqui, em verde, e marcado como aqueles que são eleitos, você tem essa assembleia de especialistas, né, que seria uma espécie de conselho de notáveis, que não faz muita coisa, o presidente, que talvez ainda seja, ou não, o Ebrahim Raisi, mas pelo menos era até ontem, e o parlamento, né? Mas todos eles subordinados, seja diretamente ao líder supremo, seja ao Conselho Guardião, seja a algum instrumento dessa estrutura não eleita, dessa estrutura que é a estrutura dos ayatolás, tá? Então, é assim que se organiza, digamos, o poder no Irã, né? O poder, de fato, está com o líder supremo. O presidente é uma espécie de... alguns especialistas chamam de coordenador de assuntos domésticos, né? Enquanto que o líder supremo seria aquele que realmente toma as decisões estratégicas de longo prazo e, sobretudo, as decisões em relação a temas como programa nuclear, como relacionamento internacional. E o presidente seria, digamos, o que é mais ou menos o primeiro-ministro na França, né? Ninguém lembra muito quem é o primeiro-ministro na França, tem um poder limitado. Bom, essa mais ou menos a estrutura, portanto, né? Bem, então, o Irã, portanto, mais ou menos há 10 anos atrás, ele se vê nessa situação bastante confortável e continua a desenvolver, entre outros elementos, essa penetração em países, regimes, governos da região. Então, primeiro no Iraque, com todo o tumulto no Iraque, o Irã usa sua influência junto à maioria xiita, né, da religião islâmica xiita no Iraque, para, no fundo, influenciar decisivamente o Iraque.
Síria, sobretudo a partir da guerra civil na Síria. Aí nessa faixa mais ou menos de 2015, o Irã dá apoio total ao Hafez Assad, junto com a Rússia. E Hafez Assad não, né? Sempre lembro do Hafez Assad, que era o pai, né? O presidente Assad atual, que é o filho, Assad filho, na Síria. Dá apoio total e, de maneira extremamente violenta, o ajuda a vencer a guerra civil contra seus opositores na Síria, um pouco diretamente ou indiretamente através da Síria, mas assume o poder, grande parte do poder também no Líbano, e assume o controle, praticamente já criado sob influência iraniana, do Hezbollah, né, grande unidade terrorista no Líbano, e desenvolve sua presença no Iêmen, através dos rebeldes Houthis, também sob orientação direta no Irã, além de ganhar uma influência decisiva sobre o Catar, ali no Golfo Pérsico. Então, esse é mais ou menos o desenho regional do poder iraniano nessa época, com apoio russo, com apoio chinês, né, e total pressão contra Israel, total pressão contra os países árabes do Golfo, sobretudo a Arábia Saudita. A Arábia Saudita se sente bastante abandonada pelos Estados Unidos durante o governo Obama. Ela já considerava o Irã a sua grande ameaça, então quando vê o Obama fazendo um acordo excelente com o Irã, liberando recursos para o Irã, a Arábia Saudita se sente abandonada pelos Estados Unidos, e o Irã emerge como realmente uma grande potência na região, né? Com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, isso começa a mudar. Donald Trump rasga o acordo que permitia, no fundo, o Irã continuar tendo seu programa nuclear, reintroduz as sanções contra o Irã, pesadamente, que faz com que o Irã recue por falta de recursos, né? Embora não extinga, mas recue no seu apoio ao terrorismo. Donald Trump reconstrói a aliança com a Arábia Saudita, deixando claro que ele está com a Arábia Saudita frente ao Irã, defendendo a Arábia Saudita do Irã. Isso tem muito a ver com a posição a aliança que ele forma com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, que tem uma visão muito pró-ocidental. O Trump começa a promover e termina o seu mandato comemorando, então, a assinatura dos Acordos de Abraão, que o Brasil também apoiou. Enfim, decisivo foi o apoio americano, mas o Brasil também apoiou, né, quando eu era chanceler. Ou seja, os acordos pelos quais países árabes reconhecem Israel, né? Ainda não a Arábia Saudita, mas com, digamos, o beneplácito claro da Arábia Saudita. Emirados Árabes, Bahrein, Sudão, Marrocos, né? São os países árabes, ou de maioria muçulmana, que passam a reconhecer Israel, e tacitamente a Arábia Saudita, embora longe ainda de reconhecer oficialmente Israel, passa a ter boas relações com Israel. Tudo isso se deve à percepção do inimigo comum, que é o Irã. Então a dinâmica muda, já tinha mudado, mas os Estados Unidos trabalham a partir dessa mudança da dinâmica do Oriente Médio, né? Não mais islâmicos, seja árabes, seja persas, contra Israel, mas árabes e Israel contra o Irã, né? Por quê? Não por acaso, mas porque o Irã, né, tinha esse projeto de expansão. Veja bem, são os dois principais países com uma vocação de liderança no mundo islâmico, Arábia Saudita e Irã. Embora você possa falar também do Egito e da Turquia. Mas a principal disputa no mundo islâmico é entre a Arábia Saudita e Irã. Qual é a principal diferença? É o fato de que o Irã, a República Islâmica do Irã, é um regime revolucionário. A Arábia Saudita, não. Então, voltando àquela nossa percepção de um regime revolucionário. Aquele que muda não apenas a titularidade do poder, mas a forma do poder. Aquele que quer mudar
né, o conteúdo do ser humano e o conteúdo da sociedade, e aquele que quer se expandir pelo mundo. A Arábia Saudita não tem essa tripla vertente. O Irã, sim, o Irã é revolucionário. Portanto, a Arábia Saudita se sente muito mais identificado com, digamos assim, as potências democráticas, embora é um país democrático. Não é, mas não é tampouco um país revolucionário. Então, ela se sente identificada com países que seguem o princípio democrático, onde apenas tentam seguir, ainda estão mais ou menos seguindo, né? Ou seja, uma linha que não quer mudar a natureza humana, que não quer estabelecer um totalitarismo mundial. Essa é a grande diferença. Então, Trump modifica, né, percebendo essa realidade, né, modifica a dinâmica da região, coloca o Irã completamente na defensiva, e além desses movimentos diplomáticos e econômicos, ele... os Estados Unidos, sob Trump, executam uma operação de eliminação do Qassem Soleimani, que era o arquiteto, era o chefe um general da Guarda Revolucionária do Irã, e o principal arquiteto dessa exportação do terrorismo pelo Irã e a tomada de influência em toda a região. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado como um curso definitivo. Não.
é um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!